Gente, voltei. Vamos para o terceiro vídeo da explicação de Lucas capítulo 4. Vamos lá. Então, depois disso, o Senhor Jesus voltou para a Galileia, né? Depois que o diabo tentou ele, e ele deu a resposta para o diabo, né? Falou para ele se jogar de cima do alto, que o Senhor, se ele fosse filho de Deus, o Senhor mandaria os anjos, né, para segurar ele. E ele respondeu, em Deuteronômio 6,16, que diz, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E o diabo, ele se afastou por algum tempo, né, foi isso no finalzinho do vídeo 2, né. Aí depois disso, o Senhor Jesus voltou para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. O Senhor Jesus ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. Aleluia, né? Mas quando chegou a Nazaré, Nazaré foi a cidade que ele viveu, né? Ele foi criado ali, Nazaré. Lembra que ele foi levado para o Egito, quando bebê, para que o Herodes não o matasse. Depois ele voltou e foi, os pais dele, José e Maria, levou ele para viver em Nazaré, com medo, né, de acontecer outra coisa com ele. Então ele ficou vivendo ali. Então, como de costume, o Senhor, ele entrou na sinagoga em um dia de sábado, é o costume dele, né, e levantou-se para ler. E deram o livro de Isaías. Isaías foi o profeta que profetizou fez muita profecia do Senhor Jesus. E as profecias dele foi dada 700 anos antes do Senhor Jesus nascer. O Senhor já estava assumindo já o ministério dele com 30 anos, então já estava mais ou menos 730 anos, né? Então ele abriu o livro, né? Onde estava escrito no capítulo 61, no versículo 1 e 2. E disse, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O Senhor me ungiu para pregar o Evangelho, levar as boas novas, né? Que é o Evangelho, aos pobres. Enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, que se sente quebrado por dentro e que se reconhece que precisa da ajuda do Senhor, né? Todos que estão sofrendo, eu preciso da ajuda do Senhor. Eu peço, eu quero, o Senhor vem para ajudar. O Senhor Jesus, ele veio anunciar a liberdade aos cativos e libertar os prisioneiros das trevas. Gente, assim como hoje, nos dias de hoje, vamos analisar, dias de hoje, vivem as pessoas que não aceitam o Senhor Jesus, né? Eles vivem no engano, presos a uma tradição que foi dada por Satanás. Pessoas que não querem nem ouvir falar o nome do Senhor Jesus. Não sei se acontece isso com vocês, mas eu já vi muito acontecer. Na época de Jesus não era diferente, né? Tinha os que estavam cativos, enganados. E os enganados, mas os que aceitavam, que queriam saber da verdade, né? E o Senhor os libertou de toda a doutrina dos fariseus. Todos os costumes que eles receberam por tradição, e o povo obedecia toda a lei dada por eles, que não era bíblica, era a lei dada por eles. Era um fardo muito pesado que eles impunham para o povo, né? E eles próprios fariseus, eles não carregavam esse fardo, né? Eles eram muito hipócritas. E o Senhor explicou e derrubou essa tradição dele. A tradição errada. Por isso, os fariseus odiavam o Senhor Jesus.
o Senhor Jesus pregou a liberdade, falou que não precisava de fazer tantos sacrifícios, que bastava só se arrepender dos seus pecados, obedecer os seus mandamentos, né, os seus ensinamentos e aceitá-lo como único Senhor e Salvador. O que tem de difícil nisso, gente? Nada. Uma coisa tão simples, mas o pessoal vê isso como um bicho de 7 cabeças. Não dá para entender. Então, é tão fácil isso. É só aceitar o Senhor Jesus. Ele é o Messias. Ele é o Salvador que veio para nos salvar, né? Então, o Senhor, Ele curou cegos espirituais e cegos de nascença. E tem os cegos espirituais, aquele que enxerga, mas não vê, né? Mas tem aqueles outros também que são cegos, que nasceu cego mesmo, né? E o Senhor veio para todos, para ajudar todos, né? Então o Senhor libertou muitos que estavam endemoniados, que tinha muita gente assim, muita gente com problema sério de saúde, e o Senhor, Ele curou muita gente. O Senhor Jesus, Ele anunciou o ano aceitável do Senhor, uma nova era de restauração espiritual, cura, salvação. Você imagina o Senhor hoje falando conosco? Você imagina, né? Que coisa mais linda, né? Falando que eu digo assim, né? Pessoalmente, né? Porque aqui Ele fala conosco. O livro que Ele deixou escrito, a Bíblia, Ele está falando conosco. Quando a gente abre e vai ler, é a palavra dEle. Ele falando com a gente, né? Então, o Senhor Jesus, Ele fechou, né, esse livro. O livro, na época, gente, era um rolo. Não era assim que nem hoje nós temos a Bíblia, tudo arrumadinha e tal, não. Na época era tipo um rolo, eles abriam para ler, né? Então, o Senhor fechou o livro e devolveu ao ministro. Então, ele se sentou e todos ficaram olhando fixo para ele. E ele disse: hoje se cumpriu esta escritura que vocês acabaram de ouvir. Olha só, que coisa linda, né? E todos ficaram maravilhados das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José?